Nós estaremos lendo agora, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo que vai do 1º até o 5º. Vamos ler de uma forma alternada, de 1 a 5. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de sair de Josafate e Midian, a palavra do Senhor veio a ele. Versículo número 5. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Vamos orar. Pai querido de infinita misericórdia, te rendemos graças por mais este momento, por mais este dia, por mais esta oportunidade concedida a cada um de nós, de prestarmos um culto a Ti, de celebrarmos o Teu nome, ó Senhor Deus, e podermos sentir a Tua palavra falando aos nossos corações de uma forma individual, ó Senhor. Ajude, ó Senhor Deus, a cada um dos Teus servos que aqui se encontram nesta noite. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por tudo o que fizemos neste dia, pela Tua proteção, pelo Teu amparo, pelo Teu cuidado, pelo Teu imenso amor por cada um de nós, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmão, nós vamos trabalhar hoje é a última série desta mensagem, colocando a minha vida em ordem. Mas colocando a minha vida em ordem. Como manter tudo organizado. Já observaram? Eu não sei quantas irmãs aqui já chegaram em casa e já falaram o seguinte: Deus do céu, acabei de arrumar essa casa ainda há pouco. E já tem uma irmã fazendo assim com a cabeça. Acabei de arrumar essa casa ainda há pouco. E já está tudo fora do lugar. Já está tudo fora do lugar. Eu creio que seja a realidade de 70% das casas. 70%, né? Dos lares, evangélicos ou não evangélicos. Guarda-roupa, então, as irmãs chegam, arrumam o guarda-roupa, coloca tudo direitinho. Daqui a pouco, quando você vai no guarda-roupa, está tudo assim revirado, roupa que estava passada junto com roupa que já foi passada, tá aquela coisa terrível. Eu creio que as irmãs já experimentaram esta situação. Quarto de criança, então, nem se fala, né? O quarto de criança, você chega, a criança vai dormir, você arruma tudo, bota dentro daquele baú, dentro daquele cesto, dentro do guarda-roupa. Aí daqui a pouco a criança acorda, vai lá, parece que ela quer o último brinquedo, aquele último brinquedo que está lá no fundo do baú. Ele vai lá e pega e traz para fora. Eu creio que vocês já experimentaram isso. Mas a nossa ideia é como colocar a nossa vida em ordem e como manter tudo organizado. Exemplificando, esse exemplo que eu passei ainda há pouco para os irmãos, isso é uma questão de disciplina. Chega para o marido ou chega para a esposa, né? Tirar o sapato, falei semana passada que muitos fazem assim, né? Tira o sapato e joga para um canto. Chegar perto do esposo, filha, deixa eu na varanda, na entrada da sala. É uma questão de disciplina. Com os filhos também é uma questão de disciplina, dependendo da idade, uma questão de disciplina. Então, se houver uma disciplina, nós conseguiremos manter
tudo organizado. Tudo organizado. Agora, se não houver uma disciplina, não adianta eu organizar hoje, se não entrar numa disciplina, daqui a pouco vai estar tudo fora do lugar, da mesma forma como estava antes. Assim também funciona com a nossa vida. Lembra quando eu falei que a nível de colocar a vida em ordem, dentro dos primeiros estudos, nós falamos que é colocar a vida em ordem por dentro e também pelo lado de fora, internamente e exteriormente. Nós falamos a respeito disto. Então, na parte interna, na parte interior, o Senhor Deus tem cuidado do nosso espírito. O Senhor Deus tem, procurado nos mostrar dentro da sua palavra o nosso procedimento, o nosso pensar, o nosso agir. Mas tem a parte de fora também. A parte de fora, como ser humano, na qualidade de ser humano que nós somos, nós precisamos também colocar a vida em ordem. E falamos sobre vários aspectos, falamos sobre casamento, sobre relacionamento familiar, falamos sobre a área financeira, né? E abordamos este assunto, não especificamente dentro desse tema, mas nós falamos sobre esses assuntos. Então, colocando a minha vida em ordem e como manter tudo organizado. A questão é essa. A questão é essa. Existe um autor de um livro, aliás, de vários livros, mas tem 2 livros dele, eu tenho esse livro aqui embaixo, é muito importante. Ele diz que empresas feitas para vencer e empresas feitas para durar. Empresas feitas para vencer e empresas feitas para durar. Então ele vem ali mostrando neste livro que algumas empresas elas se destacaram em determinado momento. Mas chegou a um determinado ponto que ela caiu, sumiu. Então existem empresas feitas para vencer e existem empresas feitas para durar. Então a proposta do nosso estudo, nesses 6 estudos, 6 com este de hoje, a proposta é que se mantenha tudo organizado. Porque nos 5 anteriores, nós trabalhamos com a ansiedade, como trabalhar a ansiedade. Eu não sei, foi pouco tempo, 50 minutos, 40 minutos, é pouco tempo para você trabalhar a nível de ansiedade, que eu cheguei a falar que se você não tiver cuidado, passa a ser uma doença. É uma doença, se você não tiver cuidado, passa a ser uma doença. Nós falamos sobre o estresse. Nas semanas que passaram, falamos sobre o estresse. Nós falamos também a respeito da precipitação. Se, pelo menos aqui a nível de ansiedade, estresse, precipitação. Se nós pegamos alguma coisa, se você pegou alguma coisa e conseguiu guardar, e conseguiu colocar em prática, já houve um grande avanço. Pelo menos a ansiedade. Se você conseguiu trabalhar a ansiedade na sua vida, você já teve um grande avanço. Você não vai precisar de buscar um psicólogo, embora eles existam, porque Deus permitiu, deu sabedoria para que alguns homens, algumas mulheres chegassem nessa profissão. Mas a Bíblia por si só, ela te ajuda também. Nos dias de Elias, nós não tínhamos psicólogos. Nós não tínhamos psiquiatra nos dias de Elias. Nós não tínhamos psicanalista nos dias de Elias. Não tínhamos. E a própria palavra, o próprio Deus trabalhou na vida dele. Então nós chegamos a falar sobre ansiedade, sobre estresse, sobre precipitação. Falamos um pouco sobre o sofrimento. Os irmãos que estiveram aqui nessas semanas, nós falamos a respeito do sofrimento. Falamos um pouco a respeito do luto. O luto ele pode ele pode existir na sua vida até 2 anos. Você sofrer com luto durante 2 anos. Passou de 2 anos, cientificamente, você precisa de um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento. O luto. Então você pode viver o luto durante 2 anos. 2 anos. Então passou desse período, então nós temos que buscar um especialista para tratar deste assunto em nossas vidas. Falamos também sobre a falta de limites.
A falta de limite, nós falamos a respeito disso semana passada, e eu não falei sobre estes 5 primeiros itens sozinho. O pastor Robson me ajudou, creio que o irmão Rômulo também chegou a falar sobre alguns desses itens, não tenho lembrança, mas eu creio que ele chegou a falar. Mas o pastor Robson, eu sei, tenho certeza que ele falou também sobre falta de limites. E falta de limites falamos semana passada. E hoje nós estaremos tratando de como manter tudo organizado. Como manter tudo organizado. Uma vez que eu me deixei tratar pela ansiedade, me deixei tratar pelo estresse, me deixei tratar pela precipitação, pelo sofrimento, pela falta de limites. Vamos ver se consegue. Antigamente, um tempo atrás, nós tínhamos um trabalho, alguém trabalhava, ganhava dinheiro com isso, sobre, acho que a vigilante do peso. Vigilante do peso. E algumas pessoas chegaram a ter uma balança em casa. Balança não para ver quantos quilos estava pesando, mas para pesar a quantidade de comida. Pesar a quantidade de comida. E hoje em dia, eu creio que grande parte das pessoas que participaram do vigilante do peso já não tem mais essa balancinha em casa. Não tem mais essa balança em casa. Então por quê? Porque não deu para manter tudo organizado. E aí fugimos um pouquinho da reeducação alimentar, que você passa por um curso ou por uma palestra de reeducação alimentar, e aí fugimos um pouco daquele ensinamento, aí voltamos, né? Muitos voltaram ao peso que estavam ou ultrapassaram aquele peso. Agora, se eu quero manter tudo organizado, eu tenho que, aquilo que eu aprendi, manter, ou procurar me manter dentro daquela área. Ok? No primeiro slide, ou melhor, no segundo slide, nós temos ali, como manter tudo organizado. Como manter tudo organizado. E o primeiro ponto que nós podemos observar ali, que nós podemos ler ali, é: cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. Eu sei que aí na folha dos irmãos nós temos alguns versículos, depois os irmãos leiam esses versículos em casa, tá bom? Leia esses versículos em casa. Então, como manter tudo organizado? Uma das coisas que eu preciso fazer é cuidar bem da minha família. E aí vem o texto que nós lemos ainda há pouco, que está lá em 2º livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Nós lemos até o versículo 5. Naquele tempo, Ezequias ficou doente. Ezequias era um rei. Ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, ele não foi lá porque ele quis. Ele foi enviado por Deus até a casa de Ezequias. Foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor. Então, dentro dessa expressão aqui, assim diz o Senhor, nós podemos entender que ele não foi simplesmente na qualidade de amigo. Ele foi porque Deus o comissionou, Deus o enviou até a casa de Ezequias. E aí ele falou assim, assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Não se recuperará. Põe em ordem a sua casa. E nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Às vezes as pessoas olham para nossas famílias, olham para as famílias dentro da igreja, e nós imaginamos que está tudo perfeito, está tudo bem, tudo às mil maravilhas. Mas às vezes nós não compartilhamos o que está realmente acontecendo lá na minha casa, lá na minha família. Nós não compartilhamos. É lógico que você não vai sair compartilhando com todos da igreja. Mas se você tiver aquele amigo íntimo que eu falei no início, se tiver uma família íntima dentro da igreja, você vai compartilhar. Mas eu preciso cuidar bem da minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que ver, aparentemente eu falo assim, não, minha família está bem. Minha família está bem. Mas está bem para você, mas vai perguntar à esposa se a família está bem.
Ou vai perguntar ao esposo se a família está bem? Numa conversa em off, numa conversa em particular, pergunte de repente à esposa se está tudo bem naquela casa. Ou pergunte ao esposo se está tudo bem. Ou pergunte aos filhos se está tudo bem naquela casa. Às vezes não está nada bem. E para mim, eu entendo que está bem. Mas de repente não está bem para o restante da família. Então a primeira coisa para manter tudo organizado, cuide bem da sua família, porque tudo começa na família. Tudo começa na família. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. A sociedade vai bem. E por falar em sociedade, grande parte desses meninos que nós vemos por aí, dessas meninas que estão aí fora, eles são frutos ou produtos de uma família não estruturada. Onde eles não receberam o amor, não receberam o carinho. Então, se eu não recebo amor, como que eu posso dar amor? Se eu não recebo carinho, como que eu posso transmitir carinho, dar carinho a alguém? Então, às vezes, nós começamos a olhar algumas situações aí fora e só olhamos o lado errado da pessoa, mas não pegamos um pouco tentar entender a história daquela pessoa. Entender a história daquela pessoa. Então, tudo começa na família. Se eu tenho uma família como referencial, igual está escrito no nosso painel lá fora, né, no portão da garagem, se eu tenho a minha família como um referencial, a filha vai crescer, o filho vai crescer, querendo seguir os caminhos do pai, querendo seguir os caminhos da mãe. É lógico que existem exceções, é lógico que existem situações que fogem à regra, existem as exceções, sabemos disto, mas 80% a 90% das situações é quando a família é estruturada, os filhos crescem estruturados também. E quando os filhos crescem estruturados, eles criarão uma família também estruturada. Criarão uma família estruturada. Então, como manter tudo organizado? A primeira coisa aqui, cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. Procure perguntar, não somente a sua esposa perguntar, e aí filho, tudo bem? Mas quando você chegar do trabalho, retornar do trabalho, perguntar à sua esposa, como é que foi o dia aí em casa hoje? Como é que foi o seu dia? Ela vai falar assim, super estressante, eu sei que ela vai falar isso, né? Mas você pergunte a ela também. Não somente você perguntar, você esposa perguntar ao esposo, mas demonstre também, você esposo, demonstre que existe uma preocupação da sua parte em relação à sua esposa e aos seus filhos. Não uma cobrança, cuide bem da sua família. Procure sair, sabe, vez por outra, procure sair. Eu sei que hoje em dia está difícil de sair à noite, né? É meio preocupante você sair à noite com a sua família, mas procure sair com a sua família, se divertir com a sua família. Divertir, que eu me refiro aqui, não é gastar, sabe, muito dinheiro, muitos reais. Não, uma coisa mínima. Como um cachorro quente ali na esquina, vai ali, compra um espetinho, come um espetinho. O espetinho, eu acho que é R$5, compra um espetinho, come você, come também ela, um espetinho. Vai aqui no mercado, ali, lá aqui fora no mercado, acho que é R$2 um sorvete, toma um sorvete ali. Então cuide da sua família, vamos procurar cuidar da família. Aí nós vamos conseguir manter a nossa família, manter tudo organizado, mas começando pela família. Então o texto que nós lemos aí em 2 Reis capítulo 20, versículo de número 1, é tão impressionante esse fato aqui, esse texto, do versículo 1 até o versículo 5, que Isaías nem chegou a sair do palácio. Nem chegou a sair do palácio. Tão logo Isaías falou com Ezequias o que iria acontecer com ele. Ezequias se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, tu sabe o quanto tenho sido fiel a ti. E chorou diante de Deus, se derramou diante de Deus. E antes que Isaías saísse do palácio, Deus fez com que Isaías retornasse
Não sei se os irmãos prestaram atenção assim no texto, mas antes que ele saísse do palácio, Deus já havia respondido a oração de Ezequias. E aí Isaías volta e fala com ele: olha, você não vai morrer assim. Deus vai acrescentar anos na sua vida. Ok, trocando o nosso slide. Valorize sua família hoje. Hoje. Você não conhece o amanhã. Aproveite agora. Aproveite agora. Eu estava lendo aquela expressão, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Estava lendo essa expressão. E eu fui buscar, sempre ouvi essa frase, sempre ouvi. Essa frase é de Fernando Pessoa. E ela é muito falada na Rádio Relógio. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então valorize sua família hoje. Valorize sua família hoje. Você não conhece o amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Aproveite agora. Quantas famílias, quantos casais estão assim, brigados? Não, eu não falo com ele enquanto ele não se retratar. Eu não vou falar com ela enquanto ela não pedir desculpa. E aí passa-se um dia, passa-se uma semana, passa uma quinzena, passa um mês. E nós não sabemos se nesse ínterim, um dos dois pode vir a falecer, pode vir a óbito. Nós não sabemos. E aí depois vem as lágrimas. Meu Deus, por que eu não fiz isso? Meu Deus, por que eu não fiz aquilo outro? Então valorize sua família hoje. Valorize sua família hoje. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, você tenha certeza que não fez nada de errado. Mas chegue para sua esposa, chegue para seu esposo, ela vai estranhar, ou ele vai estranhar também. Fala assim: você me perdoa? Me perdoa? Perdoa por quê? Eu não sei, por alguma coisa que eu tenha dito a você. De repente eu falei alguma coisa, e nós somos assim, nós homens, perdoe, alguns homens são assim, às vezes nós falamos algumas coisas e a mulher às vezes não responde, mas ela guarda, ela absorve aquilo, como uma esponja, ela absorve aquilo ali e fica magoada, extremamente magoada. Vamos falar sobre mágoa daqui a pouco. Ela fica extremamente entristecida por algo que nós falamos, algo que alguns homens, alguns homens falam. E de repente algumas esposas também podem falar para os seus esposos. Então, precisamos ter muito cuidado e de repente pedir perdão. Você me perdoa? Pelo quê? Não, eu posso ter falado alguma coisa e você não gostou, eu te magoei, te machuquei. Então valorize sua família hoje. Você não conhece, nós não conhecemos o amanhã. Podemos até fazer um planejamento para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos. Podemos fazer esse planejamento, mas nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. É louvável, nós temos que nos planejar. É necessário que haja um planejamento da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É necessário. Mas nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 1 segundo. Hoje nós estamos bem, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu posso estar bem com a minha família, mas eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Quando eu retornar, quando chegar na minha casa, eu não sei. Então vamos procurar valorizar a família hoje. Não comece, você não conhece o amanhã, aproveite o agora. Aproveite o agora. Se tiver que beijar a sua esposa, você beija a sua esposa. Pode ser depois que terminar o culto. Se quiser beijar agora, pode beijar. Mas quando chegar em casa, beija a sua esposa, beija o seu esposo, beija seus pais, beija os seus filhos, aqueles que têm, beija seus netos. Vovó te ama, né? Vovô te ama. Mas demonstre o amor, porque tudo começa na família. Tudo começa na família. Quem, de contínuo está visitando, está participando de cultos fúnebres, sabe o quanto é entristecedor, quanto que as pessoas choram. Alguns choram pela falta que sentirão, mas outros choram por remorso, por coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Poderiam ter feito e não fizeram. Então aproveite o agora. Aproveite o agora.
Não espere, sabe, amanhã. Não, amanhã eu acerto com ela. Você não sabe o que pode acontecer à noite. Você não sabe o que pode acontecer à noite. Não sabe. Então aproveite-o agora. Nesse outro slide nos diz o seguinte: o único dia que existe é o hoje. O único dia que existe é o hoje. Ok? O único dia que existe é hoje. Muito bem. Passe tempo de qualidade com seus filhos. Falei ainda há pouco. Passe tempo de qualidade com seus filhos. Ame seu cônjuge profundamente. Seja fiel a ele. Mas ser fiel em tudo. Ser fiel em tudo. Aqui, esse fiel aqui não está falando apenas que você seja fiel dentro do casamento a nível de não conhecer uma outra pessoa. Mas ser fiel até naqueles R$5, R$10 que você encontra no bolso da calça dele quando você vai lavar. Ser fiel até nisso. Ser fiel até nisso. Então seja fiel, ame o seu esposo. Ame o seu esposo. Procure cada dia mais, sabe? Valorizar essa pessoa que está ao seu lado. Porque a tendência do ser humano é só olhar os defeitos. É só olhar os defeitos. Se pedíssemos que as pessoas colocassem numa folha, de um lado, defeitos, de outro lado, as qualidades, a parte dos defeitos, olha, ia crescer, seria pouco o lado de uma folha A3, seria pouco aquele espaço ali. Mas do lado das coisas boas, da valorização, lembraríamos de poucas coisas. Então procure ver as qualidades. Vamos ver as qualidades. Temos defeitos? Nós temos defeitos. Mas vamos procurar trabalhar um pouco dentro das qualidades. Valorizar as qualidades. Valorizar as qualidades. E nós temos qualidades. Temos defeitos? Temos defeitos. Mas nós temos qualidades também. Mas às vezes a tendência do ser humano é olhar apenas os defeitos. Você sempre é a mesma coisa. Você só faz coisa que, meu Deus, só Jesus na causa. Só Jesus para ter misericórdia. Mas quando o marido faz alguma coisa que está no ponto, aquela coisa boa, aquele café, né? Aquele café no ponto. Quantas esposas já falam assim, olha, que café gostoso. Às vezes nós falamos, às vezes algumas esposas falam assim, também, depois de tanto ano de casado, se não soubesse fazer um café. Se não soubesse fazer um café, às vezes nós ouvimos isso. Ouvimos isso por parte da esposa e também nós, homens, às vezes falamos isso em relação às esposas. Falamos isso em relação às esposas. Então, passe o tempo de qualidade com seus filhos, ame seu cônjuge profundamente, seja fiel a ele. Dentro do outro slide fala assim, ó, curta seus pais. Curta seus pais. Depois que casar, você será uma visita na casa deles. Seja intenso nos seus relacionamentos. Curta seus pais. Enquanto você puder curtir os seus pais, curta os seus pais. Curta os seus pais. Aproveite, sugue o máximo, sabe, do amor dos seus pais. Aqueles que ainda têm pai vivo, sabe? Curta mesmo seus pais. Procura estar sempre perto. O que você puder fazer por ele, faça. Puder fazer por ela, faça. E da mesma forma os filhos também. O que você puder fazer pelos seus, a mesma coisa os pais. O que você puder fazer pelos seus filhos, faça enquanto ele está dentro da sua casa. Porque filho é assim. Ele vive 20 anos, alguns vivem 20 anos dentro de casa, 25 anos dentro de casa, começa a trabalhar, com 2 anos já estabilizado naquele emprego, casa vai embora. Casa vai embora. É errado isso? Isso não é errado, tá? Ele tem que criar a família dele, tem que ter a família dele. Mas, então, curta os seus filhos também, porque daqui a pouco eles estão indo embora. Estão indo embora. E você vai ficar com saudade. Vai ser a maior alegria quando você vê os seus netos. Quando você vê o seu filho chegando na sua casa com os seus netos. Mas não curtiu com os seus filhos. Então curta seus pais. Depois que você casar, será uma visita na casa deles. Seja intenso nos seus relacionamentos. Então aqui a nível de pais, dos pais e também a nível dos filhos. Ok?
No número 2, cuide bem do seu chamado. Cuide bem do seu chamado para manter tudo organizado, cuide bem do seu chamado. Deus chamou você, nós não estamos aqui dentro do reino de Deus, não estou falando aqui dentro da igreja, nós estamos dentro do reino de Deus, aqui nesta igreja. Então cuide bem do seu chamado. Deus chamou você para fazer algo dentro do reino dele. Deus chamou Noé, e Noé entendeu o chamado de Deus. Noé entendeu, mesmo ele fosse chamado pelos seus vizinhos de maluco, e esse camarada está doido, nunca houve chuva, nunca houve nenhuma tempestade, mas ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. E quando surge algum ministério, quando Deus coloca no teu coração para desenvolver um trabalho dentro do reino dele, na igreja, quando Deus coloca no teu coração, mesmo que você esteja sozinho, você e a sua esposa, tá? Mas comece, porque Deus chamou você para fazer aquilo. E a pior coisa é quando Deus coloca para você fazer algo e você não atende. Jonas, né? Deus tinha uma missão para Jonas, mas Jonas resolveu tomar um outro rumo na vida dele. Então cuide bem do seu chamado. Agora, uma coisa eu preciso entender. Quando que eu sinto que Deus está me chamando para aquela obra. Não algo que eu queira simplesmente fazer para poder me projetar dentro da igreja. Eu tenho que fazer tudo por amor. E atender e entender que Deus está me chamando. É um chamado de Deus. Que Deus nos chama no particular, irmãos. Nos chama no particular e coloca no nosso coração. E às vezes nós sentimos arder dentro de nós algo. Você fala, mas poderia fazer isso na igreja. É Deus trabalhando dentro de você, mas não tem ninguém para me ajudar. Comece sozinho. Isso, pegando o exemplo de Noé, isso aconteceu com Noé. E quando você se sente sozinho, não tem ninguém para te ajudar, Deus levanta alguém para estar ao teu lado. Arão não ajudou o seu irmão? Moisés? Arão ajudou. Então cuide bem do seu chamado. Deus chamou você para fazer algo dentro do reino dele. Você não está dentro do reino dele, você não está nesta igreja, ou a igreja que você queira membrar ou ser membro. Deus não chamou você para ficar de braços cruzados sem fazer nada. Deus chamou você para fazer alguma coisa, mas eu já estou fazendo. Mas Deus não chamou ninguém para ser um James Bond dentro da igreja, fazer tudo sozinho no anonimato. Porque uma coisa depende da outra, um órgão depende do outro, uma víscera depende da outra, uma célula depende da outra. Então nós precisamos cuidar bem desse chamado que Deus fez para cada um de nós. E Ele não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Deus não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Eu vou por aqui, ó. Eu estou indo por aqui. Eu estou indo por aqui. Então vai todo mundo nessa direção. Quem é da roça sabe como que funciona uma boiada. Quem é da roça sabe como funciona. Quando vai buscar o boi no pasto, tem sempre um boi que vai na frente. E os outros vão todos seguindo. E às vezes acontece isso nas igrejas. Vai todo mundo numa direção só, numa única direção. Então cuide bem do seu chamado. Se Deus te chamou para alguma coisa, procure entender do que Deus está te chamando. Converse comigo. Vá lá embaixo, converse comigo. Alguns irmãos já pegaram o teste de dons para saber do seu dom. Falei sobre Noé, estava aqui o exemplo de Noé. Noé fez tudo. No próximo slide fala, Noé fez tudo. Observe que existe aqui um traço embaixo da palavra tudo, como o Senhor lhe tinha ordenado. Fez tudo quanto o Senhor lhe tinha ordenado. Por quê? Porque ele fez tudo. Porque ele entendeu o chamado de Deus. Ok? No número 3, cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu coração. O que acontece? Às vezes a Bíblia é bem clara quando fala que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Às vezes eu acho alguma coisa assim que bonita, algo agradável, algo que de repente vai dar ibope,
Então eu quero participar. Eu quero participar. Então cuide do seu coração. Em Hebreus 3,12 fala assim, ó, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Às vezes as pessoas, muitas pessoas dentro da igreja têm um coração perverso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa área. E um coração incrédulo, porque não acreditam que Deus é capaz de realizar milagres, tanto é que buscam outras igrejas para que Deus possa realizar um milagre. Eu não acredito aqui nessa igreja, eu creio que a igreja tal tem um poder maior, então é um outro Deus. Eu entendo assim, é um outro Deus que está lá, não é o mesmo Deus que está aqui. É um outro Deus que reina lá, não é o mesmo Deus que reina aqui. Eu vou na igreja tal, porque naquela igreja tal o negócio funciona. Então é um outro Deus que está lá, não é o mesmo Deus que está aqui. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Às vezes, de tanto ficarmos pulando de igreja em igreja, podemos encontrar algum defeito, alguns problemas na igreja, e acabando ficando sem igreja nenhuma, fora da igreja. Acabar ficando fora da igreja. Mas por que naquela igreja funciona desse jeito, mas naquela outra não funciona desse jeito? Por que naquela igreja tem isso e nesta igreja aqui não tem isso? E aí o inimigo aproveita essa confusão mental e vai trabalhando essa confusão mental e acaba ficando fora da igreja. Acaba fazendo parte da igreja Cristo em Casa. Infelizmente, acaba sendo membro da igreja Cristo em Casa. Então, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E isso acontece. Sem contar de fatos mais graves. Fatos mais graves. Eu não sei quantos já visitaram uma casa de recuperação, um manicômio. Se você for no manicômio, você vai encontrar ali muitas pessoas evangélicas. Mas como que pode, pastor? Como é que pode? Porque houve tantas coisas, houve uma coisinha aqui, houve uma coisinha ali, houve outra coisinha lá. O cérebro não consegue trabalhar isso tudo. E a pessoa acaba surtando. A pessoa acaba entrando numa confusão mental que é difícil trazê-la de volta. Não é trazê-la de volta para a igreja, mas trazê-la de volta para uma realidade. Então nós temos que ter muito cuidado. É isso que eu quero, é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero. Fulano, você é expert em 100 metros livre, corrida 100 metros livre. Mas eu quero te convidar para uma maratona de 40 quilômetros. Vamos? Não. O meu objetivo é 100 metros livre. Eu trabalho para 100 metros livre. Não adianta ficar pulando para um lado e para o outro. Não adianta. Porque se o Deus é o mesmo, irmãos. Eu, particularmente, eu gosto de visitar a igreja. Quando eu não estou na igreja, num domingo à noite, vocês podem ter certeza que domingo à noite, na parte da manhã, eu não estou no shopping, nem estou nada de errado contra isso, mas eu não estou no shopping nem na praia. Eu estou visitando uma igreja. De preferência batista. Cláudio. De preferência batista. Para me ver alguma coisa que eu posso aprender, eu sempre levo a agenda, eu levo a caneta e eu faço as minhas anotações. Porque se eu começar a visitar uma igreja que tem um nome, visitar uma outra igreja que tem outro nome, visitar outra igreja que tem outro nome, me falaram, foi ontem, me falaram o nome de uma igreja que eu fiquei assim impressionado. Eu não quero até falar o nome aqui, porque de repente alguém conhece essa igreja e fica uma situação meio constrangedora. Mas eu fiquei assim aterrorizado com o nome. Ok. No próximo slide nos fala assim: não guarde. Aí vem, não guarde no seu coração amargura. O que nós podemos entender como amargura de ninguém? Amargura é descontentamento. Quando você vai
Quando você vai lá para a original, é picria. No original grego é picria. Eu não sei se, dependendo da versão que João tem ali, não sei se tem como colocar Efésios 4, versículo 31. Eu não sei qual a versão que você tem aí, João. Efésios 4, 31. Vê se consegue localizar. Não sei como que está ali, que eles utilizam a nova versão internacional. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Mas observe a palavra ali, amargura. Aquilo ali no original, aquela palavra no original é picria, é descontentamento. Descontentamento. E olha que nós ficamos assim descontentes com muitas pessoas, com muitas coisas que acontecem em nossa vida. Com muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas vamos tentar evitar esse descontentamento, tentar, não guarde no seu coração amargura. Alguém falou alguma coisa que você não gostou, não pegue aquela palavra e coloque lá no baú da sua vida, no baú da sua alma. Não guarde aquela palavra. Eu tenho falado aqui aos irmãos uma frase que vocês conhecem, tem que andar rápido por causa da hora, uma frase que vocês conhecem, que ninguém consegue nos aborrecer sem o nosso consentimento. Ninguém consegue te aborrecer sem o teu consentimento. Ninguém. Porque de repente alguém vai chegar para você e falar assim: fulano, você está acabado. Aí você fala: acabou com o meu dia. Aí de repente você encontra outra pessoa, a pessoa fala assim: nossa, você não mudou nada. Às vezes está mentindo, né? Às vezes está mentindo. Mas às vezes está falando a verdade também. Às vezes está falando a verdade. Você não mudou nada. Mas quando alguém chega e fala assim: você está acabado. Isso gera, né? Que as pessoas sempre zelam, querem estar bem. Nós sempre queremos estar bem. Então, não guarde no seu coração a amargura de ninguém. Então, não guarde descontentamento de ninguém. Aquilo que a pessoa falou para você, irmão, manda embora. Não guarde no seu coração rancor de ninguém. Quando nós lemos essa palavra aí, rancor, é uma mágoa profunda. Uma mágoa profunda. E dentro da mitologia grega, existiam 3 deuses. E um dos deuses do rancor, desta mágoa profunda, principalmente do rancor, era um deus chamado Megera. Fulano é uma megera. Né? Fulano é uma megera. Faz parte da mitologia grega. Desde que megera esse homem, essa mulher. Quem diria que essa megera ia fazer isso contra mim? Né? Então, não guarde no seu coração rancor de ninguém. Este rancor é mágoa profunda. E a mágoa profunda, ela pode te trazer, não apenas uma insatisfação, mas pode gerar em você uma doença. Pode gerar em você uma doença. Você pode pegar uma úlcera, péptica ou não. Pode elevar o teu nível, a sua pressão. Pode elevar. Você pode contrair uma série de enfermidades com esta mágoa profunda. Você fica ali extremamente magoado, remoendo aquilo ali. Então não guarde no seu coração rancor de ninguém. Fez mal a você, ore por aquela pessoa, esqueça aquela pessoa. Não guarde no seu coração, ou melhor, não guarde no seu coração somente as memórias ruins da vida. Tem pessoas que guardam no coração somente memórias ruins da vida. É incapaz de lembrar das coisas boas, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus, está realizando. Mas só fica lembrando das coisas ruins. Olha, no ano passado, no ano de 2018, porque foi, mas no ano de 2017 foi pior ainda. E eu não quero nem pensar em 2016, porque 2016, meu Deus do céu, que ano terrível. Sem contar 2015. E 2014? Parece que o mundo ia desabar na minha cabeça. Então existem pessoas que só procuram guardar as coisas ruins. Então não guarde no seu coração somente as coisas ruins. Procure lembrar das coisas boas. Nesse próximo slide, nos fala assim, guarde, cura em seu coração
Guarde uma cura no seu coração. Eu estou sendo curado por Deus, eu estou sendo trabalhado por Deus. Guarde os testemunhos que Deus fez. Testemunhos que Deus fez. Guarde esse testemunho. Vê uma coisa assim, alguém que teve uma vida transformada, guarde esse testemunho. E a sua vida pode ser esse testemunho. Guarde a gratidão pelas pessoas da sua vida. Guarde a gratidão também. Uma das piores coisas que nós às vezes sentimos é ingratidão. Alguém que é ingrato, você faz tanto por aquela pessoa, você não faz nada para ser reconhecido. Aliás, entoamos até um cântico aqui na igreja, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Entoamos esse cântico. E é uma realidade. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Mas não precisamos fazer nada para que as pessoas cheguem todos os dias, muito obrigado pelo que você fez por mim, muito obrigado pelo que você fez. Nós não estamos em busca disto. Nesse outro slide nos diz o seguinte: o que não serve mais, jogue fora. O que não serve mais, jogue fora. Cheguei a colocar aqui, não sei se todos vão chegar a ler, vão conseguir ler. O que não serve, jogue fora. Vou colocar isso aqui. Consegue ler o que está escrito aqui? Lá atrás, consegue ler? A irmã Luzmar consegue ler? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Luiz Estevam, consegue ler? É o quê? Então o que eu faço? Ó, vai pro lixo. Aqui, quem consegue ler? Hã? Amargura. Amargura? Amargura. Então, o que eu devo fazer com essa amargura? Ó, o lixo. Aqui. Mágoa. O que eu tenho que fazer com a mágoa? Ó. Lixo. Aqui. Memórias ruins. Acabamos de falar ainda há pouco. Mesma coisa, aquela 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Memórias ruins. Ó. Pensar em coisas boas. Pensar naquelas coisas que Deus tem colocado diante de cada um de nós. Vai para o lixo. E por último aqui. Ingratidão. Alguém cometeu uma ingratidão contigo? Não ligue para essa pessoa não. Manda para o lixo. Vai para o lixo. Esquece, não fica vivendo de passado não. O que não serve mais, jogue fora. Jogue fora. Jogue fora. Ok. Cuide bem do seu tempo. Cuide bem do seu tempo. Cuide bem do seu tempo. Às vezes nós não valorizamos tanto o tempo que o Senhor Deus nos concede. Às vezes o tempo que Deus nos concede, nós estamos, lógico que todos nós temos o direito de descansar, temos o direito de um descanso, de um repouso. Mas 80% de vocês aqui poderiam estar nesse momento em casa, neste horário, assistindo um programa que vocês gostam. Então aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo, porque pode chegar um dia de você querer estar na casa do Senhor e não ter condições. Está aí, cheio de chikungunya. Muitos estão com chikungunya, estão aqui na igreja, estão na igreja. Mas podem estar assim, sabe, cheio de dor e não conseguir vir na igreja. Pode estar num leito, em um leito, e não conseguir vir à igreja. Um leito domiciliar ou então um leito hospitalar. E não conseguir vir à igreja. Então, cuide bem do seu tempo. Valorize o teu tempo. O tempo que você tiver para orar, ore. O tempo que você tiver para ler a Bíblia, você leia a Bíblia. O tempo que você tiver para amar a sua esposa, ama a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Aproveite o tempo. Cuide bem do seu tempo. Valorize, faça tudo com excelência, como se fosse a última coisa, o último momento que você tivesse que fazer. Geralmente nós falamos isso na ceia do Senhor, como se fosse a última ceia. Então, cuide bem do seu tempo. Mateus capítulo 6, versículo de número 11. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha a expressão, dá-nos hoje. Hoje.
pão nosso de cada dia. Então aproveite o hoje. Aproveite o hoje. Quando chegar em casa, dá aquele abraço gostoso na esposa. Se ela não estiver aqui, dá aquele abraço gostoso na esposa. Quem é casado, dá aquele abraço gostoso no esposo. Mesmo os que estão aqui, dá aquele abraço gostoso no filho, nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Qual o problema? Dá aquele abraço gostoso. Que foi? Me deu uma vontade de dar um abraço. Eu falei, essa mulher não sei não. Só porque dia 3 hoje, o pagamento saiu, vai pensar logo isso, Mas não é isso. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é demonstrar o valor que você está dando à família, o quanto você valoriza a família. Aproveite o dia de hoje. O dia que existe, no próximo slide nos fala, o dia que existe se chama hoje, a hora que se existe se chama agora. A hora que existe se chama agora. Agora é o momento de termos um concerto com Deus. Agora é a hora de nós nos colocarmos diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor por tudo quanto nós fizemos neste dia, porque a hora que existe se chama agora. Agora. Avançando, façamos valer a pena cada segundo de nossa vida. Façamos valer a pena cada segundo de nossa vida. Foi o que Fernando Pessoa falou. O tempo passa muito rápido. Se não cuidarmos, podemos estar perdendo o momento principal da nossa história. O tempo passa muito rápido. E se você não aproveitar, você pode estar perdendo o momento principal da sua história. Passa rápido, irmãos. Eu gostaria que, quando eu tinha 20 anos, 19 anos, ou 18, eu gostaria de ter a mente que eu tenho hoje. O tempo passou rápido demais e muitas coisas ficaram para trás. Eu agradeço a Deus por tudo quanto Ele me deu, tudo quanto eu obtive, mas muitas coisas eu poderia ter conquistado. Então aproveite. O tempo passa muito rápido. Quando você menos esperar, você está mal podendo caminhar, assim, porque a idade chegou. E pensa assim, se eu tivesse lembrado. Não existe dia comum. Não existe dia comum em nossa história. Todos os dias são inéditos, por isso são especiais. Nós, às vezes, vou comprar um presente para o dia dos pais, vou comprar um presente para o dia das mães, vou comprar um presente para minha esposa que está fazendo aniversário hoje. Será que a esposa só merece um presente no dia do aniversário? Ou no dia dos namorados? Será que eu não preciso, sabe que não merece um presente antes, fora dessas datas? Então não existe dia comum em nossa história. Todos os dias são inéditos, por isso são especiais. Todos os dias são especiais. Todos os dias. Eles nunca existiram e jamais existirão novamente. Isso os torna especiais. Esses dias que nós falamos, eles nunca mais vão voltar. Quando você chegou aqui nesta igreja, 7h30, ou 7:45, já ficou no passado. Já ficou lá atrás. Nunca mais vai voltar. Você vai ter amanhã, mas amanhã já é dia 4. É dia 4. Mas mês que vem tem dia 4. Mas desde que vem é dia 4, mas não dia 4 de julho. Vai ser dia 4 de agosto. Mas eu tenho ano que vem, mas ano que vem é 20. 2020. Então aproveite a cada dia, cada instante. Viva como se aquele ali fosse o último momento da sua vida. Faça tudo com excelência. Tudo com excelência. Para que você possa alcançar assim, sabe, uma qualidade de vida, tanto em casa, quanto na igreja, no setor de trabalho, na faculdade, na comunidade, na sociedade, em todos os lugares. Já partindo para a conclusão, que tal transformar o dia de hoje em um dia mais do que especial que já vivemos? Que tal transformar o dia de hoje em um dia mais que especial que já vivemos, que já tivemos? Que tal? Cheguei em casa, tem aquela palavra com a esposa, tem aquela palavra com o esposo, aquela palavra com o filho, aquela palavra com o neto, aquela palavra com os pais, aquela palavra com os bisnetos.
Que tal transformar o dia de hoje em um dia mais do que especial que já tivemos? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Estará agindo. Aí, fechando, vem a ideia do nosso primeiro slide, colocando a minha vida em ordem. Precisamos colocar nossa vida em ordem. A vida de muitas pessoas, assentado no banco, ou aqui em cima mesmo pregando, de repente está fora de ordem. Está fora de ordem. Alguma coisa precisa ser colocada no seu devido lugar. Alguma coisa precisa ser colocada no seu devido lugar. Ser colocada em ordem. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, que o Senhor Deus continue nos dando sabedoria, nos dando entendimento para tudo quanto chegar às nossas mãos, façamos com excelência. E que a nossa vida sempre esteja em ordem, nunca permitindo que fuja do controle. Sempre mantendo tudo organizado. Amém, irmãos? Vamos orar e depois teremos nosso momento ofertório. Pai, nós queremos te render graças por mais esse momento. Te rendemos graças, ó Senhor, pela tua infinita misericórdia. Te rendemos graças, ó Senhor Deus, por permitir que chegássemos até a tua casa. E agora, Senhor, daqui a pouco estaremos retornando aos nossos lares. Nos guarde, nos proteja, ó Senhor Deus, até chegarmos às nossas casas. E lá chegando, ó Senhor Deus, que cumpra-se a tua palavra na vida de cada um dos teus filhos, conforme diz que os anjos, teus anjos, estariam acampando, ó Senhor, ao redor das nossas casas. Muito obrigado, ó Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estiveram nesta noite. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.